Então ele está estabelecendo algo, existe algo nos céus. Quer você queira ou não, existe uma bênção que foi derramada sobre a sua vida e sobre a minha vida. E ela foi conquistada também pelo caráter soberano de Deus através de Cristo Jesus. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo parolindo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma roda de parola inédita, parola de número 201. Estamos aqui avançando na 5ª temporada do canal Os Paroleiros. Hoje começando tema novo, com a nossa escalação oficial aqui com o decano no centro, com o oráculo da minha esquerda e mente brilhante à minha direita. E você aí em casa, assistindo, ouvindo, você que está não só em casa, mas na academia, no parque, no shopping, no trânsito, no carro, enfim, lavando louça, aonde você achar melhor. O importante é você estar com a gente aqui. E nessa semana, nós vamos estar começando um tema novo, que o tema chama-se Cartas da Prisão. Ao longo das próximas semanas, nós vamos conversar a respeito das cartas que o apóstolo Paulo escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. Então nós vamos fazer aqui uns bate-volta, vai em Atos, volta nas epístolas, vai em Atos. Eu sei que vai ser um nó aqui, e os nossos dois gênios teológicos vão estar me ajudando aqui a entender melhor essa questão. Um de preto de um lado, o outro de preto do outro. E aí, mente brilhante, bora falar de cartas da prisão? Bora falar de cartas na prisão, porque afinal de contas, o próprio Cristo ele disse, pois me visitaste na prisão. Então tem algum mistério aí nesse negócio. Verdade. E aí, oráculo, bora? Bora parolar. Bora parolar. Meninos, essa série aqui é uma série bem interessante porque trata de algumas epístolas que, como eu disse, Paulo escreveu durante a sua primeira prisão que teve em Roma. E para quem não tem essa visão, quem sabe, um pouco mais... não sei se sistêmica é a palavra correta, mas um panorama um pouco mais afastado aqui das escrituras, a gente vai saber que algumas cartas, alguns livros, a gente pode agrupar. Então, por exemplo, nós podemos agrupar aqui Mateus, Marcos, Lucas e João dentro de evangelhos, mas também existe uma subdivisão dentro das epístolas paulinas que a gente classifica aqui de cartas da prisão, a saber, 2 pontos, parágrafo, outra linha. A carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Filipenses e a carta de Paulo a Filemon. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas cartas. E, eu fiquei sabendo em off aí, meninas, que nós vamos ter alguns convidados especiais, pessoas que trabalham com essa questão da... Qual que é o termo correto, Wilson? Você que está mais envolvido com essa questão carcerária, é pastoral carcerária que se fala? Vamos deixar claro uma coisa aqui, porque senão ficou meio estranha essa tua fala. Eu sou professor no sistema prisional de um trabalho que a gente faz na igreja. Feito esse comentário, a gente pode utilizar... Não, porque do jeito que ele falou, né, e no momento que nós temos passado aí, vai que o pessoal está vendo que eu fugi de lá. Não, eu não fugi. Né? Nós fazemos um trabalho dentro do sistema penitenciário. Não, para deixar claro, para não ter problema. Eu achei que você estava numa saidinha hoje. Mais ou menos. Mas a gente pode tratar isso como uma capelania, né? Um trabalho que a gente faz dentro do sistema prisional. Paulinho também fez muito disso, na verdade, vamos ser sinceros, né? Na verdade, uma das pessoas que me inspirou a começar a fazer esse trabalho no sistema prisional foi um trabalho que o Paulinho fazia também, né? Então, é algo que trouxe e me tem trazido muito enriquecimento no conhecimento da palavra. Paulinho teve essa experiência com penitenciária quando estava aqui em São Paulo, Paulinho? Foi em Dourados ou em Prudente? Como é que... Conta um pouquinho desse tempo que você fez. Na verdade, foi antes, Arthur. Antes de ir para São Paulo, a minha mãe, ela era diretora de uma unidade daquela que hoje é a Fundação Casa, a antiga FEBEM, né? FEBEM. E as primeiras experiências de capelania carcerária que eu tive foi dentro
da Fundação Casa, né, dentro da FEBEM, cuja unidade a minha mãe era uma das diretoras. Mais tarde, também antes de ir para São Paulo, participando de um projeto missionário da Igreja Metodista, um dos grupos que eu tive a honra de coordenar por alguns anos foi o grupo de evangelismo, né? E a gente fazia todo o trabalho de evangelismo de rua, mas também tinha o trabalho de evangelismo em pontos estratégicos de cidades onde nós estávamos. Algumas cidades tinham penitenciárias, né? Sejam penitenciárias grandes, em alguns outros casos, cárceres na própria delegacia de polícia, e nós tínhamos a oportunidade de ir nestes lugares para fazer evangelismo, né? Mais tarde, saindo de São Paulo, passando por São Paulo, aí em São Paulo eu não tive nenhuma experiência com penitenciária, mas saindo de São Paulo, eu volto a participar desses projetos missionários, né? E algumas das ênfases estavam também em capelania carcerária, né? Por alguns anos a gente teve participando desses projetos. Positivo, dá uma boa explicação aí. Ô Will, você está agora nesse ministério, né, nesse trabalho de dar aula do Rema no sistema carcerário em Pinheiros, em São Paulo. Conta pra gente assim, há quanto tempo você está fazendo isso e como é que tem sido a sua experiência nisso? Cara, tudo começou num trabalho que a gente fez na Escola de Ministros, onde eu fui muito impactado na Fundação Casa e rompeu com um preconceito, né? A gente tem que deixar muito claro que aquilo que o infrator ou o detento ele praticou para a sociedade, ele está pagando, né, pelo crime, pela infração que ele cometeu. Mas a bem da verdade é que, até ouvindo de diretores do sistema prisional, eles, até recentemente, conversando com um diretor de um CDP aqui, ele falou assim, eu quero muito que vocês, como igreja, vocês estejam aqui dentro. Porque vocês estando aqui dentro, a pressão diminui muito, porque a partir do momento que vocês introduzem a palavra, o conceito de princípios bíblicos, né, você começa a ver os detentos, os infratores, tendo um comportamento diferente, né? Eu me recordo que quando eu fui ministrar uma aula no sistema prisional feminino, que também nós trabalhamos lá, de verdade, assim, gente, não fazendo, sem fazer qualquer apologia, mas levando mesmo a palavra, se não é igreja, independente de placa, né? Porque lá tem um trabalho da Universal, tem o trabalho da igreja que eu congrego, tem outras denominações evangélicas, Assembleia de Deus, que estão indo lá, e a gente ouviu isso dos próprios diretores, que quando a gente entra com a palavra da fé, levando princípios da palavra, as pessoas, os detentos, eles passam a manifestar-se de uma forma diferente no seu comportamento, né? E a própria Bíblia diz, né, porque foste me visitar na prisão. Mas óbvio que quando nós estamos falando de Paulo ele não era um criminoso, né? Talvez o fato da cruz ofender seria um crime, né? Mas a bem da verdade é que quando eu passei a experimentar esse trabalho, e de novo, não é porque o Paulinho está aqui não, mas eu me lembro dele falando que ele ficava na roda com os jovens infratores na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, e como eles sentavam e eles escutavam, né? Então, as experiências são maravilhosas. Eu costumo dizer que é como se Deus estivesse falando assim, Arthur,
você vai entrar ali, você só tem essa oportunidade, e você vai ser o canudinho da Coca-Cola, você vai derramar tudo que eu vou ter que derramar nesse dia. Então, eu já experimentei dentro do... Isso foi no Romão Gomes, da manifestação de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Teve uma outra situação, isso não aconteceu comigo, isso aconteceu com uma outra irmã, onde eu ministrei numa semana conhecendo as escrituras, e literalmente, gente, é conhecendo as escrituras mesmo. O profeta maior, profeta menor, tipo, beabá. E na semana seguinte, porque fé chegou, eu me lembro que eu estava dando aula, né? E um detento estava com um negócio, era até nojento falar, mas ele estava com um algodão no ouvido e estava escorrendo uma meleca aqui. E ele foi diagnosticado com câncer. Na semana seguinte, essa irmã que foi ministrar lá, ela ora por cura. E esse homem foi curado. Então você vê que, independente deles estarem pagando por aquilo que é devido à sociedade, diante de Deus, eles têm a oportunidade de ouvir do Evangelho e de ouvir de uma palavra que cura, que restaura, independente de placa, né? Eu me lembro, Arthur, que, bom, a gente já comentou em algumas parolas que eu sou o diretor da Escola de Ministros em São Paulo. E nós fomos fazer um trabalho na Fundação Casa, com alguns alunos. E tinha um aluno que ele tinha uma máxima dizendo assim, bandido bom é bandido morto. E quando a gente apresentou para a escola que a gente ia fazer o trabalho na Fundação Casa, ele se sentiu assim, como que isso pode acontecer? Que absurdo. Como que vocês vão fazer um trabalho disso lá? Bom, resumo da história. Ele foi lá, voltou e ele escreve um textão assim depois no grupo da escola, falando assim, eu quero pedir perdão, porque ali de fato eu vi, né, o poder de Deus se manifestando. Então, assim, a experiência que nós temos, lógico, você precisa ter um pouco de estômago, né? Porque, primeiro, que você não pode sair investigando o que cada um fez lá. Mas o que é mais curioso é você ver quão sedento eles estão, quão faminto eles estão de receber a palavra. E quando eles estão ali tão sedentos e famintos, como flui a palavra de uma forma tão maravilhosa, porque você vê como se eles olhassem para você ministrando a palavra e uma sede, uma fome de ver uma transformação de vida, sabe? Então, eu entendo muito quando Paulo ele está falando a respeito do que é estar na prisão. Lógico que nós vamos falar de Efésios hoje, mas quando ele fala lá em Filipenses, quando ele diz assim, eu estou preso, mas o evangelho nunca avançou tanto estando eu preso, né? E tem uma... Seria legal, Arthur, se depois você conseguisse encontrar, tem uma profecia que foi dada no Descende, que tivemos uns anos atrás aqui no Brasil, onde um profeta, ele libera uma palavra para o Brasil. E ele diz da seguinte forma, que o avivamento, ele começaria dos lugares mais improváveis, entenda-se improvável, dentro do sistema prisional. Você estava falando aqui, já está dando uma pesquisada para deixar anotado para não esquecer, porque senão eu vou acabar esquecendo depois. Mas isso é uma coisa muito que você fala, né, Will, que a gente é chamado para o Ministério da Reconciliação e não para o Ministério da Condenação. Né? Quando a gente entra em lugares como esse, quando a palavra entra em lugares como esses, a última coisa que se espera é que haja condenação, né? Assim, eles já estão cumprindo a pena, já tem todo o trâmite social, emocional, legal, né? É um clima assim bem diferente, bem pesado. E eu penso que a palavra que é lançada nesses lugares vem exatamente como uma luz, né? Para trazer tirar essas pessoas da escuridão. A palavra é um resgate dessas pessoas da sua própria identidade. E muitas delas, elas estão lá dentro e
e eu já escutei vocês falarem sobre isso, né? Muitas vezes saem muito piores do que entraram. Por quê? Porque lá dentro existe uma opressão muito grande. Mas saindo um pouquinho dessa questão das penitenciárias agora, a gente vai entrar na questão da prisão do apóstolo Paulo. Quando a gente cita a respeito de Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, alguns de vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, podem estar se perguntando assim, mas espera aí, Paulo também não escreveu a segunda carta a Timóteo na prisão? Sim, é verdade. Mas essa é a segunda prisão de Paulo em Roma. Nós vamos nos atentar agora às primeiras cartas que foram escritas na primeira prisão de Paulo. Eu, inclusive, confesso para vocês que quando eu estava pensando sobre a abertura desse tema, uma frase que não saiu do meu coração e que eu estava na ponta da língua para abrir esse tema, mas aí eu fui pesquisar o CEP do texto e descobri que está em 2 Timóteo. Então eu vou segurar um pouquinho essa emoção aqui, nós vamos jogar isso lá para frente um pouquinho. Mas falando especificamente sobre a carta então de Paulo aos Efésios, acho que é importante dar essa noção, Paulinho, histórica, cultural, do que representa a cidade de Éfeso para aquele mundo naquela época. A história de Éfeso não começa na carta de Paulo aos Efésios, mas começa na segunda viagem missionária de Paulo, que está lá descrita em Atos 18. Então, se você quiser depois acompanhar na sua Bíblia aí, que você está nos ouvindo, nos assistindo, a partir de Atos 18, nós vamos encontrar a história de Paulo, então, na cidade de Éfeso, e nós vamos descobrir alguns personagens muito curiosos, muito importantes. Né? Por exemplo, o pastor que foi deixado na cidade de Éfeso foi Timóteo. Nós vamos encontrar Apolo, um grande pregador que foi encontrado em Éfeso. Nós vamos encontrar depois Priscila e Áquila discipulando Apolo na cidade de Éfeso. Nós vamos encontrar um outro personagem muito importante que foi Onesíforo. Onesíforo, aquele que era um incentivador, aquele que muitas vezes levantou o ânimo do apóstolo Paulo e foi diligente em procurá-lo em Roma até encontrá-lo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso para a gente. Mas, Paulinho, puxando um pouquinho do contexto histórico, né, por que foi tão importante essa carta de Paulo à cidade de Éfeso, por dois aspectos? Eu quero que vocês discorram em cima disso. Primeiro, que Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império Romano na época, só depois de Roma. Né? E depois eu quero uma curiosidade, ver se você concorda com essa informação. Eu estava aqui pesquisando à tarde curiosidades e introduções bíblicas sobre a carta aos Efésios, e alguns historiadores aqui levantam uma lebre de que a carta de Paulo não foi endereçada aos Efésios, mas que era uma carta circular, era uma carta geral e que posteriormente foi indexada para a igreja de Éfeso. É isso mesmo? Quantas informações, mas vamos lá. Deixa eu começar de trás para frente. Sobre a possibilidade da carta aos Efésios ser uma carta circular. Quais são os prós desta tese? Os prós desta tese são os seguintes. Essa carta ela não toca direta e exclusivamente em questões que são concernentes àquilo que a gente encontra como relatos acerca da cidade de Éfeso. Por exemplo, a gente sabe que Éfeso era um centro comercial importante, né? Isso aqui eu já estou até entrando na outra resposta, né? A gente sabe que era um centro comercial importante, a gente sabe que era um centro religioso pagão muito importante, a deusa Diana de Éfeso, o templo da deusa Diana, um dos grandes lucros da cidade, os ourives que produziam os badulaques da deusa Diana, e por aí afora. Quando Paulo passa por Éfeso, né, terceira informação relevante, quando Paulo passa por Éfeso, Éfeso é, diga-se de passagem, a cidade na qual Paulo mais tempo fica acampado, né? Ele fica cerca de 1 ano pregando o evangelho na sinagoga. Quando o evangelho se torna, como que eu posso dizer, contundente demais aos ouvidos dos ouvintes,
Paulo é expulso da sinagoga e ele diz que ele fica por mais 2 anos pregando em um espaço que foi cedido para ele, provavelmente uma escola filosófica de um sujeito chamado Tirano. Pastor Luciano Subirá faz uma gracinha com o nome desse cara, dizendo que o nome Tirano é um ótimo nome para um líder, né? Senhor Tirano, o senhor quer mais um copo d'água? Senhor Tirano, a temperatura da sua comida tá boa, né? Um bom nome para líder, o Tirano, né? Mas Paulo, ele passa mais 2 anos lá, completando 3 anos, né? Se não me engano, o lugar que Paulo mais fica depois de Éfeso é Corinto, por 1 ano e meio, ele passa 18 meses em Corinto, né? Então há uma relevância um tanto quanto explícita em referência à importância da cidade de Éfeso dentro destas esferas, né? Agora, por que eu estou acentuando tudo isso? Porque estas questões em específico, né, o fato de ser uma cidade extremamente comercial, como era, por exemplo, Corinto, e nas cartas aos Coríntios nós vemos Paulo combatendo algumas questões que são alusivas a cidades de muito tráfego, de muito trânsito de pessoas de religiões diferentes, né? Na primeira aos Coríntios, Paulo fala acerca de um altar a um Deus desconhecido, né? E isso acontece ali, né? Ou seja, de tantos altares que a cidade tinha para tantos deuses, o povo tinha medo de ter esquecido algum deus, né, pagão, e ser castigado por esse deus pagão, né? Então fizeram um altar a um deus desconhecido lá no território de Corinto, que era um território de altíssima circulação pela posição estratégica junto ao mar Mediterrâneo, né, para sair grandes navegações dali e dali navegar para a Europa, dali navegar para a região da Baixa Galileia, para a região do Egito e por aí afora. Esse mesmo problema era encontrado em Éfeso, só que Paulo não toca nesse assunto quando ele escreve a carta aos Efésios. Paulo não toca no assunto de Ana quando ele escreve a carta aos Efésios. Paulo não escreve sobre a inserção de muitas culturas e de muitas pessoas além da religião quando ele escreve a carta aos Efésios. Então, por conta disso, algumas pessoas vão levar em consideração a possibilidade da carta aos Efésios não ser aos Efésios, mas ser uma carta de perfil circulatório, tá? Esse é um pró a esta tese. Agora, essa tese também tem alguns contras. Por exemplo, escrever na época do século I não era barato, né? Não era aparato simples que um sujeito tinha que ter para ele escrever, né? Então, em alguns aspectos, é óbvio que o sujeito iria escrever aquilo que de fato era necessário e urgente. Então, tendo Paulo passado 3 anos no território de Éfeso, na cidade de Éfeso, há que se perceber ou até que se desconfiar que ele não tinha necessidade de corrigir grandes falhas, como foi o caso de Corinto, né? Como foi no caso de Corinto, que as cartas elas se reservam a corrigir grandes equívocos que a igreja de Corinto acabava cometendo. Já em referência a Éfeso, leva-se em consideração que Paulo passou muito tempo com eles. Logo, eles amadureceram muito mais do que as outras igrejas. E isso ganha força, ou isso dá força à tese de que a carta aos Efésios era sim aos Efésios, porque Paulo só trata com eles assuntos de pós-graduação. Paulo só trata assunto da prateleira de cima. Para você levar em conta, Paulo não fala de dons espirituais de uma forma tão detalhada como ele fala quando escreve aos Coríntios, capítulo 12 da primeira, né? Quando ele escreve aos Romanos, também capítulo 12. Ele vai falar dos ofícios ministeriais, das vertentes, daquilo que é ponto de partida para o uso dos dons. Lá em Efésios, capítulo 4, ele vai tocar nesse assunto. Nós fizemos uma parola sobre os 5 ministérios, né? E Paulo ele vai tratar desta dimensão de ponto de partida ministerial. Ora, o que abastece o ministério se não os dons, né?
E Paulo mesmo, ele diz, olha, nenhum dom falta para vocês, vocês têm dons, né? Vocês conhecem o assunto dons. Então ele já parte para um assunto posterior. O que fazer com esses dons agora? Ele não está resolvendo questões primárias, ele está resolvendo questões de uma ordem um pouco mais avançada, né? Nós estamos falando de uma igreja serva. E se a gente olhar o relato em respeito à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, né, é uma igreja reprovada. No entanto, é uma igreja reprovada pelo seu excesso de serviço. Tirou demais o pé do chão, né? Estava voando muito alto e precisava voltar às primeiras coisas, né? Estava avançando demais e esquecendo daquilo que é rudimentar. Então, existem sim prós e contras, Arthur, e eu acho que respondendo essa pergunta sua, eu acabei respondendo as três, porque é impossível falar acerca de uma questão, de uma coisa, sem tocar na outra, né? Porque se foi ou não escrita para Éfeso, a gente tem que entender a cultura ao redor desta cidade, né? A realidade de ordem religiosa, de ordem comercial, portanto, a relevância dessa cidade ali no eixo para o Oriente Antigo, né? Então, no final das contas, eu julgo que está tudo respondido em uma última pergunta que você fez, né? Creio eu. Se ficou alguma coisa para trás, me perdoe ou me passa a bola de novo. Que coxinha, né? Professor, tô aqui, professor, deixa eu responder, professor. Coxinha mesmo. Só faltou falar assim, eu sabendo de tudo isso, deixa ele falar, de tal forma que era isso. É um coxinha mesmo. Ô, Will, eu tava escutando um pessoal, vocês devem conhecer, o pessoal da Escola do Discípulo, que é uma igreja lá de Campo Grande, aliás, um canal no YouTube sensacional. E eles estavam com uma série desse livro de Efésios, e ele fala a seguinte coisa, que em termos, se nós formos pegar a importância da cidade de Éfeso daquela época, o que seria hoje, por exemplo, em termos latino-americanos, Éfeso era praticamente muito parecido com o que é São Paulo hoje. O que quer dizer isso? Além de ser uma cidade grande, era uma cidade estruturada, mas era uma cidade também onde você tinha uma mistura de culturas, uma mistura de crenças, uma mistura de religiões, também por ser uma cidade portuária. Então, você tinha barco encostando todos os dias, todas as horas. Então, existia uma mistura muito grande dentro da cidade de Éfeso, e isso fazia, obviamente, com que a cidade fosse um burburinho, né? Um caldeirão de culturas. Quando o apóstolo Paulo vai lá e aí ele pega e manda essa carta para os Efésios, eu vejo a preocupação de Paulo no que diz respeito à unidade do corpo, né? Eu acho que se nós vamos ler a carta de Efésios como um todo, nós vamos ver essa linha a respeito da unidade de uma forma muito forte. Mas como o foco dessa nossa semana aqui é falar basicamente do capítulo 1, né, de Efésios, a gente já fez algumas parolas aqui que foram sensacionais, e eu sei que você gosta muito de falar sobre esse assunto, que é a soberania de Deus, né? E aí eu, em cima das suas primeiras falas, das suas primeiras percepções, aí a gente vai batendo um papo aqui, mas eu queria que você desse o ponto de partida para esse assunto aqui. Afinal de contas, Deus é soberano ou não é? É. Ok, próxima pergunta. Candidato. Me lembrou daquela parola assim, a volta de Jesus é certa? Sim. Sim. Não, falando sério, essa questão da soberania de Deus é algo tremendo, né? Porque mexe muito com um conceito que nós, como seres humanos, muitas vezes não conseguimos entender, e não que eu entenda no seu aspecto total, mas quando a gente lê Paulo falando a respeito de Efésios, né, nós vamos ver Paulo entrando numa cidade tremendamente idólatra, né, a tal ponto que, como o Paulinho mesmo citou, nós tínhamos um artesão, um ourives lá, que ele levanta uma sedição, porque basicamente ele está falando, rapaz, esse cara está entrando aqui trazendo uma verdade
que vai afetar a nossa economia, né? Mas é tremendo porque Paulo, ele começa a dizer algo que ele diz assim, olha, eu oro para que vocês tenham um espírito de revelação e sabedoria para saber qual é a suprema grandeza do seu poder. Bom, então ele está falando sobre algo aqui que vai dizer respeito ao poder que Jesus ele experimentou na sua ressurreição. Porque ele não fala de qualquer poder, ele fala da suprema grandeza do seu poder. Então, quando Paulo está falando a esse respeito, Paulo está falando, olha, existe um poder tão superior que nada, sob hipótese alguma, poderia ou poderá reter. Então, quando nós vamos falar sobre soberania de Deus, nós estamos falando sobre algo que, na nossa concepção humana, ela acaba sendo meio que intangível, né? Por quê? Quando nós falamos sobre soberania, eu gosto muito de fazer uma ilustração quando eu estou explicando sobre soberania. Se você que está nos assistindo, nos ouvindo, você nunca assistiu aquela série chamada The Crown, eu me surpreendo quando a rainha ela está acima de tudo e de todos. Ela é alguém que ela é intangível. Ninguém pode chegar diante dela de qualquer forma. Você não pode se posicionar diante dela de qualquer forma. E quando Paulo está falando a respeito disso, ele começa a dizer, olha que coisa interessante, né? Paulo ele começa a dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Ou seja, veja que nós já estamos estabelecendo aqui um conceito. Então, veja que ele foi chamado pela vontade de Deus. Então, dentro da soberania de Deus, existe algo que vai trazer e vai nos tocar. Então, Paulo está falando, olha, existe aqui um princípio volitivo da parte de Deus. Então, a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. E porque ela é boa, perfeita e agradável, então agora eu vou saber o que vai acontecer através dessa vontade, né? E aí ele começa a dizer algumas coisas interessantes, como no versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim, bendito Deus e Pai, nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bom, então ele está estabelecendo algo, existe algo nos céus. Existe algo nos céus que foi estabelecido por Deus, quer você queira ou não, né? Quer você queira ou não, existe uma bênção que foi derramada sobre a sua vida e sobre a minha vida. E ela foi conquistada também pelo caráter soberano de Deus através de Cristo Jesus. Que lá em Romanos, ele vai dizer assim, olha, se Deus, ele deu o seu Filho amado, não nos daria com ele todas as demais coisas? Então ele está falando o quê? Existe um Deus que ele é galardoador, independente daquilo que você faça ou daquilo que você queira. E quando ele continua dizendo sobre esse caráter soberano de Deus, ele fala o seguinte, e ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, veja, não existe nada que possa fazer com que nós escapemos do amor de Deus. Então veja como o amor de Deus, ele é tremendamente soberano, porque a palavra vai dizer que nada passa oculto diante dos olhos do Senhor. E ele está falando algo, que ele te amou de tal maneira que quando ele deu o seu filho, ele te deu não somente o filho para a salvação, para a vida eterna, no seu caráter soberano, quer você queira ou quer você não queira. A questão é se você vai querer ou não ser salvo. Mas, dentro da sua soberania, ele escolheu te salvar. Mas você não é obrigado a ser salvo. Olha que coisa maluca, ou seja, na soberania de Deus, ele escolheu te salvar. Na soberania dele, ele escolheu me salvar. Agora, não me entenda mal a forma como eu vou falar, mas muitas vezes, pela minha estupidez, eu não quero ser salvo. Eu quero ir para o inferno. É muito ilógico isso. Mas ele me abençoou com toda sorte de bênção. E ele continua dizendo, né? E ele me escolheu antes. Aqui nós não estamos falando de predestinação. Mas ele está falando o seguinte, olha, quando nele nós fomos formados, forjados, dentro do seu útero,
né? Então, peraí, Deus tem útero? Peraí, se ele me forjou antes, então tem alguma coisa aí. Mas ali está dizendo o seguinte, olha, ele me escolheu nele. Ele não escolheu o cabrito, ele não escolheu o bezerro, ele me escolheu e te escolheu. E porque ele me escolheu e te escolheu, ele, lá no Éden, ele faz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aquilo que estava dentro dele, agora ele materializa e fala, rapaz, você estava dentro de mim, agora eu quero ter uma relação com você, eu quero ter um relacionamento com você. Isso tudo dentro de um caráter soberano dele. Quer você queira, quer não. Agora, a questão é, se dentro desse caráter soberano de Deus, você vai querer estar alinhado com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aí eu gosto de uma expressão do Edson Teixeira, que ele diz assim, Deus é tão bom, mas ele te ama tanto, que ele te permite até que você escolha ir para o inferno, né? Porque lá em João, capítulo 3, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele continua dizendo no verso 18, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, existe, olha como Deus, ele é um Deus de amor. E quando Paulo está falando sobre isso dentro da prisão, nós vamos ver no verso 5 que nos predestinou para ele. Ou seja, ele nos formou por conta da queda, nós perdemos a comunhão, mas em Cristo nós somos reconciliados nele porque ele nos predestinou a estar com ele. Agora, aqui não tem nada a ver com salvação. Ele está falando o seguinte, olha, ele traçou um destino para que eu e você estivéssemos numa relação com ele. Então veja que no caráter soberano de Deus, ele deseja, ele anela aquilo que ele fazia no Éden, na viração do dia, né? Então, essa questão da soberania, e ele fala assim, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória. Eu e você fomos feitos para louvor da glória do Senhor. E só para terminar aqui, algo que eu gosto muito de falar, para dar uma provocada mesmo no capeta. Olha que interessante, a Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, ele refletia a glória de Deus. Ou seja, ele era como um espelho, ele refletia. A glória estava em Deus e ele chegava lá diante dele e ele refletia como um espelho. Só que nós manifestamos a glória de Deus. O que me faz entender o seguinte, nós somos imagem e semelhança, aquilo que nós somos por dentro e por fora, nós manifestamos o caráter de Deus. Cara, isso é muito louco, e isso está atrelado à soberania de Deus. Por quê? Porque ele quis que fosse assim. Aí, volta. Qual foi a primeira pergunta que você fez para mim, Arthur? Qual foi a pergunta que você fez? Que eu só fiz uma pergunta. Resposta. Sim. Porque isso é a soberania de Deus. É sim, porque ele quis. Por quê? Porque ele quis. Aí vem aquele negócio que imagino que o Paulinho, ele sofra muito com os filhos dele. Porque os filhos dele devem perguntar alguma coisa para ele e ele fala, porque sim. Isso é soberania. Agora, deixa eu fazer uma observação, Will. Não é um retoque, não. Mas esta visão de soberania, que coloca, inclusive, um contraponto sobre uma visão de predestinação, conforme você mesmo bem apontou, o próprio apóstolo Paulo, ele relata isso a seu próprio respeito dentro da carta aos Efésios. No 3, 8, né, 8 e 9, na verdade, ele diz o seguinte, ó, a mim, o menor de todos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Então, Paulo está falando de algo que desde a eternidade, desde antes da existência de todas as coisas, já era projetado para ele. Se ele viveria ou não, isso dependia de uma escolha dele diante de Ananias, lá no capítulo 9 de Atos. Né? Se ele viveria ou não, se ele se aprofundaria nisso ou não, se ele encararia este ministério ou não. Né? Isso é tão real que no versículo 13, logo em seguida, ele fala assim, olha, por favor, não desfaleçam por causa disso, porque isso é para a glória de vocês.
Ele diz assim, ó, vocês não fiquem mal pelo fato de eu estar preso, pelo fato de eu estar pregando em prisão, pelo fato de eu estar passando o que eu estou passando, porque isso é para a glória de vocês. O que Paulo está dizendo? Eu entendi o que Deus prescreveu para a minha vida, e eu resolvi assumir isso que ele prescreveu. Então não se sintam mal por isso, né? Não se sintam mal pela minha atual condição, porque a minha atual condição, ela revela glória para vocês. Paulo está dizendo aqui, a gente volta lá naquele comecinho, Arthur, quando a gente estava falando de experiências de pastoral carcerária ou de capelania carcerária, Paulo aqui ele está deixando muito claro que até na cadeia a manifestação da glória de Deus acontece. E ele é uma evidência viva disso, né? Ele é uma evidência viva disso. O ministério dele não está preso, como ele mesmo diz em algum determinado momento. Ele diz, as cadeias são sobre mim, mas não sobre a palavra continua livre, né? A palavra continua fluindo, né? Ainda que ela flua daqui de dentro do cárcere. Paulo ele deixa claro que a cadeia, ela não é cadeia para a palavra, ela não é presa pela cadeia, a palavra ela continua fluindo, e a glória do Senhor, conforme ele mesmo diz aqui no 3:13, a glória do Senhor se manifesta sobre a vida de povos, até mesmo a partir de um cárcere. Isso me faz pensar muito sobre a questão da dicotomia do pensamento grego. Naquela época, o pensamento grego era o que dominava toda a cultura, né? Então, você sabe que existia muito essa questão do sagrado e o profano, o espírito e o corpo. Então, quando você tem essa questão de Paulo conversando com judeus e com gentios na mesma carta, onde ele trabalha essas duas realidades, falando tanto aos judeus como aos gentios, ele está dizendo a seguinte coisa para todo mundo, olha, não é porque eu estou na prisão que a prisão ela não se torna um lugar santo. Porque aonde eu estiver, então ali vai ser um lugar santo. Então, Paulo, por exemplo, cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão, mesmo dentro de um lugar onde ninguém queria estar, e que todo mundo considerava naquela época um lugar profano, um lugar sujo. Isso me faz muito pensar, gente, e o apóstolo Paulo ele é muito feliz nisso, e é uma coisa que eu trago para os nossos dias hoje, essa mentalidade, essa dualidade, né, do santo e do profano, do santo e do secular, e porque é um pensamento que invade até os nossos dias de hoje. Por isso que a gente ainda escuta tantas perguntas, como, por exemplo, eu posso escutar música do mundo? Eu posso fazer tal coisa do mundo? É como se existisse dentro de nós uma separação do que é santo e o que não é. Quando, na verdade, quando Jesus veio e nos resgatou, ele nos resgatou 100%. Não tem uma parte de mim que não é mais dele. Então, todo lugar que eu estou, ou tudo aquilo que eu faço, ele é santo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em uma determinada carta, aqui, que eu não vou lembrar o endereço certinho, e vai falar assim, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, inclusive para o próprio apóstolo Paulo, naquele momento, ele usou o momento de estar preso, também isso para a glória de Deus. É claro que a gente não vai aqui entrar na discussão, Will, e se eu estiver errado, você me corrija, por favor, se era a vontade de Deus que Paulo estivesse preso ou não. Eu acho que isso vai uma questão muito mais circunstancial do que uma vontade de Deus. Aqui eu não quero entrar nessa questão doutrinária, será a vontade permissiva, será a vontade própria, enfim, acho que não é esse o caso, não é nem a linha que a gente quer entrar hoje aqui. Mas eu creio que o que Paulo está mostrando para todos nós é que não importa o momento, não importa o lugar, não importa a circunstância. Ainda que você esteja acorrentado a 2 guardas, esses 2 guardas vão escutar a respeito de Cristo, porque ali, aquele que identifica o seu propósito, aquele que conhece a sua identidade, aquele que sabe o motivo pelo qual ele foi chamado, ele vai fazer com que aquele momento, com que aquele lugar se torne uma oportunidade para a proclamação do evangelho. Então eu vejo muito isso, assim, né? O apóstolo Paulo usando dessas circunstâncias
para endereçar aos Efésios essa visão de unidade. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, a vontade de Deus ela é sobre todos os povos nesse sentido, né? É isso mesmo, mas esse ponto que você trouxe é importante, só para fazer um esclarecimento, porque um dia eu estava dando aula no prisional feminino e uma detenta virou para mim e falou assim, que tinha uma determinada pessoa na cela com ela, que Deus tinha falado para ela, que era para ela estar dentro da cadeia, que ali o evangelho seria estendido, ampliado. Aí eu falei, nossa, sério, tá bom, mas então você está falando para mim que Deus mandou ela pecar para que ela fosse presa, para que ela estivesse aqui. Aí a moça olhou para mim e falou assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas o ponto, e aí vamos para Paulo, né? Porque Paulo, ele não cometeu crime, né? Na verdade, ele foi perseguido, e eu posso até arriscar dizer algo aqui, que foi o seguinte, ele plantou a prisão dele. Mas como assim? Antes dele, entre aspas, cair do cavalo, né? O que ele fazia? Ele tinha cartas na mão para prender os cristãos. Então, ele semeou a prisão dele mesmo, né? Então, ele colheu a prisão dele. Lógico que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, não é uma... Por favor, não vamos fazer uma teologia em cima disso. Vou fazer um corte, está anotado já aqui. Não, tudo bem, não tem problema. Aí ele fala assim, se você parar para pensar, na verdade, ele foi perseguido por causa do evangelho, né? Quando nós vamos pegar Pedro, lá em Atos, ele foi proibido de falar do nome de Jesus, ele foi preso por causa disso. Então, a gente tem que trazer esse esclarecimento aqui por único lado, senão daqui a pouco nós vamos escutar aí o que eu escutei lá dentro do feminino, né? Não, porque a mulher falou para mim isso. Eu falei, mano, a Bíblia diz que para a liberdade que Cristo me libertou. Então, acho meio estranho Deus fazer você pecar para que você propague o evangelho. E, então, assim, deixar muito claro isso. Mas Paulo, vamos lembrar que quando quando ele, entre aspas, cai do cavalo, né, que não tinha cavalo coisa nenhuma, mas vamos supor que ele tinha o cavalo, o próprio Cristo aparece para ele e diz para ele, né, importa, falando para Ananias, né, importa que ele saiba o quanto convém sofrer pelo meu evangelho. E aí, mais à frente, Paulo vai dizer, eu trago em mim as marcas de Cristo. Então, para ele, e aí na carta da alegria, né, que é a carta aos Filipenses, nós vamos ver ele falando, né, que ele se alegrava no sofrimento que ele estava tendo, porque uns pregavam por inveja, por contenda, mas outros pregavam por prazer mesmo, não importava que o evangelho estava sendo pregado. E essa é a verdade, né? Então, esse prazer que Paulo tinha, talvez a gente tivesse que resgatar mais esse prazer de fato e de verdade de nós tomarmos a marca de Cristo e caminhar debaixo dela, né? Cara, não só comentando, né? Esse não tem muito a ver com aquilo que é o nosso tema, mas esse alerta que o Will traz a partir da fala desta detenta para ele. Como as pessoas, e isso inclui qualquer pessoa, como as pessoas transferem a palavra de Deus para os ouvidos das suas vulnerabilidades. Deu para entender? A minha vulnerabilidade quer ouvir isso. Logo, eu dou um jeito de enfiar Deus na conversa e dizer, Deus me disse. Né? E todos nós, isso excede o tema, né? Todos nós temos vulnerabilidades. Eu julgo que vale a pena a gente refletir nisso, pelo fato de que nós corremos um risco muito grande
de produzir heresias à medida que a gente quer alimentar os nossos ouvidos com palavras gostosinhas, né? Por que eu digo produzir heresias? Porque heresia é exatamente isso. Atribuir a Deus o que Deus não é, atribuir à voz de Deus o que Deus jamais falaria, atribuir a Deus proibições que ele nunca faria e atribuir a Deus concessões que ele jamais concederia, que ele jamais faria, né? E tudo isso, às vezes, em nome das nossas vulnerabilidades, né? Agora, trazendo tudo isso para dentro do tema, como eu disse, isso excede o tema, né? Isso não é um assunto específico a uma questão de uma pessoa em situação de cárcere, mas para todas as vulnerabilidades é possível a gente pensar. Agora, como deve ser sério um trabalho de evangelismo, pastoral ou capelania carcerária, quando nós estaremos lidando com pessoas que naturalmente, pela própria condição, todas elas passam por um tempo de vulnerabilidade. Não adianta a gente chegar lá acreditando que está todo mundo muito feliz com a sua atual condição. Não estão, né? Eles podem estar em um ambiente, em algumas vezes, livres de conflitos importantes, podem estar em alguns ambientes cuja vida deles não tenha riscos constantes, enfim. No entanto, não dá para dizer assim, não, o sujeito está se sentindo num spa, porque não está, né? Há uma condição de vulnerabilidade. E ao entrar num lugar desse, para ministrar a palavra, para pregar o evangelho, a gente sabe que em algum momento o evangelho é confrontativo. Ele tem um perfil de confronto. Uma das coisas que eu mais preguei dentro do sistema prisional foi o seguinte: você aceitar Jesus não é uma garantia de redução de pena. Muito pelo contrário. É uma garantia de que você vai encarar a sua pena de uma forma diferente. Mas a tua pena você vai cumprir. A consequência do pecado você vai lidar, né? Não significa que amanhã Deus vai iluminar um juiz que vai olhar para você e vai dizer: sujeito virou tão bonzinho, vou mandar ele para casa. Não ache isso, né? E é bem provável que isso jamais aconteça, e a sociedade pede para que não aconteça. E você também deve não querer que aconteça, porque o peso do pecado, ele precisa ser assumido, independente de qual seja ele. O peso de um crime, ele precisa ser assumido, independente de qual seja ele. Então, nós vamos entrar em um lugar que as pessoas estão vulneráveis e muitas delas estão esperando ouvir uma palavra que o evangelho nunca liberou, né? Por exemplo, é literal e é textual que a palavra do Senhor liberta cativos. Isso é literal e é textual, mas o contexto não é esse. A mensagem, né, o princípio não é esse. Mas quanta gente quer ouvir, mesmo sabendo que o princípio não é esse, quanta gente quer ouvir que se você aceitar Jesus dentro de uma condição de cárcere, né, Deus vai iluminar a cabeça de um advogado que vai convencer um juiz de que você não fez nada, de que você é um menino bonzinho, que você merece estar na sua casa com a sua família. Não é mais uma questão de mérito, né? Aliás, nunca é uma questão de mérito quando o assunto é a graça do Senhor. Nunca é uma questão de mérito. A graça do Senhor foi a mesma graça que levou Paulo, sem culpa, para uma cadeia. Foi a mesma graça que levou Cristo, sem culpa, para uma cruz. Foi a mesma graça que levou inúmeras dezenas de milhares de cristãos, sem culpa, para dentro de um coliseu, para uma forca, para uma fogueira, para outras espécies de tortura. A mesma graça. Esta graça é a graça que alcança o encarcerado e não faz do encarcerado, por ter cometido um delito, alguém livre. Não faz dele. Faz livre na eternidade. Não necessariamente hoje. Então é importante a gente saber que as vulnerabilidades, elas são grandes traidoras.
Elas são grandes armadilhas para o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. É importante a gente saber disso, a gente ter isso em mente e ter isso em consciência. Por que eu digo isso? Porque, de repente, alguém que está nos ouvindo aqui tem o seu coração ardendo para falar, puxa, eu achei o meu ministério, eu vou pregar para o encarcerado, eu vou correr atrás de saber como isso funciona. Aí você vai atrás do conselho de pastores da tua cidade, muito provavelmente o conselho de pastores da tua cidade, ele vai ter os meios para te auxiliar com as pastorais, que geralmente estão vinculadas a estes conselhos de pastores. Né? Você vai procurar os meios corretos, vai começar pela tua igreja, vai começar pela tua liderança, vai começar pelo teu pastor, vai ser encaminhado pelos caminhos, de repente a tua igreja faz esse trabalho e você pode auxiliar, mas saiba uma coisa, você não vai flexibilizar a palavra nos lugares que você for. Por mais que as pessoas queiram ouvir em algumas ocasiões, e não por culpa delas, mas por culpa de circunstâncias. Por mais que as pessoas queiram ouvir um evangelho flex, nós não temos condições de flexibilizar o evangelho, por mais contundente que ele seja. Um dos evangelistas da nossa geração, ele diz o seguinte: se não é ofensivo, não é evangelho. Duras palavras, quem é que pode suportá-las? Bom, com isso aqui, com esse monte de reflexão que nós estamos trazendo hoje aqui, deu-se então o início desse novo tema que é o Cartas da Prisão. Espero que você permaneça conosco até a última parola desse tema, que a gente não tem ideia de quantas parolas vão demorar, mas enfim, nós vamos trazer aqui muito conteúdo bíblico, muito bate-papo, muitos convidados especiais para tratar sobre essas 4 cartas do apóstolo Paulo. Então, segue a gente aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, ativa a sinetinha, compartilha com seus amigos. E se você gosta do formato de podcast, enquanto você está na academia, fazendo o seu treino diário, bota o fonezinho lá, e vai ouvindo os paroleiros. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.